Aquela questão, pastor Ronaldo, pastor Eduardo, aquela questão das muralhas de Jericó, não é? Aquilo é um fato histórico real, que as trombetas tocaram e a muralha caiu? Aquilo é uma figura de linguagem? Como é que vocês entendem aquele evento? Aquilo é um exemplo de uma batalha espiritual? Pastor Ronaldo. É um exemplo de batalha espiritual, porque, como também na época de Davi, as batalhas espirituais eram travadas no mundo real, ou seja, no mundo físico. Eram batalhas de derramamento de sangue, né? Eram batalhas no sentido de destruição mesmo dos inimigos. Então, ali, as muralhas eram reais. Eram muralhas de um povo que confiava, a partir dos seus reis, confiavam plenamente naquelas muralhas, que eram intransponíveis. Então, aquela batalha foi ganha por Josué e todo o exército de Israel através da obediência a Deus. Esse foi o ponto-chave, o ponto alto, a obediência a Deus. O que Deus mandou fazer, ainda que naturalmente parecesse louco. E era, né? E era louco, né? E é um ingrediente de batalha, né? O que a gente entende ali? É a estratégia. Guerra se ganha com estratégia, não dando tiro ou com espada. Você ganha guerra com estratégia. Antes de se fazer uma guerra, os estudiosos da guerra ali, os generais, eles se assentam ao redor de uma mesa e traçam as estratégias. Ali em Jericó foi a mesma coisa. Qual foi a estratégia? Só que ali não foi com espada, né, nem com lança, ali foi com trombetas e com oração. É surreal o negócio desse. Você vai combater um povo que está por trás de muralhas e você vai tocar trombeta. A batalha espiritual, como é que a gente batalha? A gente batalha com armas naturais, físicas? Não, são armas espirituais. Se ganha batalha. Mas não é difícil isso, pastor? Porque assim, uma das coisas eu acho que mais difíceis no cristianismo, a gente está citando Josué no Antigo Testamento, mas a batalha espiritual, pelo que eu entendo, ela não é só no Antigo Testamento, ela se dá também no Novo. Sim, no Novo Testamento. E Jesus, ele traz um elemento muito importante, que ele fala que nós temos que amar os nossos inimigos. Só que me parece que esses inimigos que Jesus mandou que amássemos, não está falando dos inimigos, porque tem um inimigo que a gente não tem que amar, tem um inimigo que nós temos que combater. Não sei se eu estou sendo claro. Sim, mas essa orientação de Jesus, né, em relação ao nosso próximo. O inimigo das nossas almas, não, nós vamos batalhar contra ele. Esse é para destruir. Esse é para batalhar contra ele. Até porque a gente vai fazer uma diferença, as batalhas no Antigo Testamento e as batalhas no Novo Testamento. A partir de Jesus, no Novo Testamento, essas batalhas espirituais, elas são plenamente espirituais. Porque o apóstolo Paulo, ele fala lá em Efésios capítulo 6, porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Então, muda completamente. Então, nós temos inimigos, né? O nosso inimigo não é de carne, osso e sangue, né? Lá no Antigo Testamento os inimigos de Davi, por exemplo, eram inimigos de carne, osso e sangue, mas não, muitas vezes uma pessoa resiste à outra. Aí a gente, num aconselhamento, fala, olha, calma, não é assim. Você está lutando contra fulano de tal. Mas a palavra de Deus nos ensina que não é contra sangue e carne. Pois é, olha que interessante. A própria continuidade do texto de Efésios 6, Paulo fala, a nossa luta não é contra a carne e sangue, sim, contra os principados e potestades, contra os governadores, os dominadores, nas regiões celestiais. Quer dizer o quê? É nas regiões celestiais. Não é nem aqui. A nossa luta é em cima, não embaixo. Olha que interessante. Tem alguns cânticos que são entoados nas igrejas, não sei se o pessoal em casa já ouviu esse cântico na sua igreja, mas que eu fico pensando o que passa na cabeça do povo que está congregando quando começa a cantar. Vou pegar que a letra é do Velho Testamento, mas é cantada por nós hoje. Sim. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei. Sobre os pés do Senhor Salmo caíram. 18.
caíram e não se levantaram. e não se levantaram. Então, aí eu fico pensando, essa letra é uma letra de Antigo Testamento, Sim. onde o contexto era de guerra física, como o pastor Ronaldo colocou. Sim. Se eu transpor isso para o Novo Testamento, eu fico pensando que o irmão está cantando isso na igreja, está pensando que no patrão dele, naquele... Você entende? Ele começa a visualizar os inimigos físicos. O espiritual que conhece a palavra de Deus e a orientação de Paulo, ele canta aquela música como um ato profético. Eu estou destruindo os inimigos da minha alma. Os espirituais. Exatamente. Mas não é perigoso nós, pastor Ronaldo, que a gente tem que esclarecer isso para a igreja? Sim. A gente encontra muitos dentro da igreja mesmo, né, com essa ideia, exatamente com essa ideia, né, de que o inimigo é o fulano. E a primeira coisa que essa pessoa faz é ter uma mágoa, até chegar ao nível de ódio em relação àquela outra pessoa. Né? E quanto mais raiva, ódio, revolta que ela tiver contra aquela pessoa, mais longe de uma vitória ela estará. Por isso que a retenção de perdão é algo gravíssimo. É gravíssimo. Perdoar quem te ofendeu. É gravíssimo. Quem retém o perdão, ele entra num campo de opressão e de aprisionamento que é grave. Interrompe oração, interrompe muito. Você vai para a prisão. Ele se sabota. E aí a pessoa, ele se sabota. Então isso é grave. A pessoa precisa ter o conhecimento. Quer dizer, um soldado, pensando no modelo contemporâneo de batalha, que é o que a gente vive. Inclusive, lá na redação, eu converso, né? Hoje o pessoal falou assim, confirmando a pauta, né? Hoje é batalha espiritual. Eu falei, queridos, lá na redação, se tem um tema, uma pauta que eu não entendo, quase nada é batalha espiritual. Então eu preciso dos pastores, porque eu respeito demais essa área, transito nela, mas eu confesso que eu preciso aprender muito. Porque não tem um de nós que não está nessa batalha. Desde o dia em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, nós estamos nesta batalha. E às vezes eu dou um conselho, meu irmão, o conselho que eu te dou, aprenda a lutar rápido, né? Ou seja, aprenda a lutar, né? Agora, uma coisa que nós precisamos prestar atenção é que nós não devemos também mistificar essa guerra. Sim. Essa é uma questão, porque muitas vezes se espiritualiza tudo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma irmã chegou, pastor, eu tenho que orar pelo meu menino e tal, não sei o quê, menino de 9 anos. O menino está fazendo isso, aquilo, não obedece, não faz isso, e pá, e tá. Aí falei, traz o menino. Aí, conversando com ela e com o menino, né, que ela achava que era demônio na vida do menino. Falei, seu filho tem o nome, né, do problema de seu filho é comportamento. E o comportamento que ele está tendo é por causa de você. Aí ela espantou, arregalou os olhos e tal, né? E graças a Deus que ela quis entender, né? E aceitou. Mas isso, né, pastor? Toda hora tem uma pessoa atrás de nós. Por isso que a libertação ela é um processo, o primeiro processo é de conhecimento, a gente tem um conhecimento, a gente passa um entendimento para a pessoa e depois a gente entra, propriamente dito, na libertação. Porque as pessoas precisam entender. E você não submete as pessoas em libertação antes desse processo de conhecimento, de entendimento e para depois você entrar numa prática. Para as pessoas entenderem, né? Entenderem. Isso não quer dizer que você não possa espiritualizar algo que é natural. Você leva para o campo da oração. Né? Algo no mundo natural, né? A Bíblia, por exemplo, de comportamento, não só no caso que o pastor Ronaldo deu o exemplo, mas no nosso mesmo, né? Tem as pessoas que são mais nervosas, agitadas, ansiosas. Não tem problema nenhum você espiritualizar do ponto de vista de Gálatas 5:22, fruto do Espírito. E obra da Nós carne. precisamos do fruto do Espírito, da longanimidade, da bondade, né? Da benignidade, do domínio próprio, da temperança, né? Não tem problema nenhum você espiritualizar. O que você não pode o tempo todo você desviar
direcionar algo que não tem sentido. Então, isso a gente tem que ficar atento mesmo. O que é natural, o que é carnal. Né? Então, muitas vezes, a questão, por exemplo, entre casais, eles estão vivendo uma verdadeira carnalidade, né? Mas eles acham que isso é espiritual, que o demônio entrou no nosso lar, o demônio entrou na nossa casa. Como também, né? Pastor, tem um demônio da novela lá em casa, a novela das 6 e tal, e tudo. Aí eu falei com essa irmã, falei, olha, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um porrete, um pedaço de pau bem grande, e quando for próximo das 18 horas, você vai ficar vigiando. Quando o demônio vier ligar a televisão, né, na novela, você vai acertar, você vai partir para cima dele com toda a sua força. Não, pastor, não é isso não. É a gente mesmo que liga a televisão. Outra coisa, né? Pastor, o senhor tem que vir aqui na minha empresa. Tem um demônio na minha empresa aqui, tem uma maldição nos meus negócios. Irmão, então vem aqui, vamos sentar. Aí, isso é fato, estou falando fato. Aí peguei um papel, caneta, né? Estava ali na mesa, sentado, o irmão do outro lado, né? Sentado na cadeira ao redor da mesa. E aí eu falei, irmão, como é que é a sua empresa? É assim, assim, assim. Né? Fala para mim, como quando você fez a pesquisa para implantar o seu negócio, fala para mim um pouco dos relatórios das pesquisas. Não fiz pesquisa, não. Tá bom, irmão. Então fala para mim, quando você fez a pesquisa sobre preços, valores, custo, aceitação do seu produto no mercado e tal, né? Não, eu não fiz pesquisa nenhuma não e tal. Aí chegou o momento que ele falou, eu estou chegando à conclusão que não é maldição, não é demônio, não. Eu é que sou incompetente para gerenciar os meus negócios. Você quer ver outro caso? Dentro dessa situação? Mas é assim, muitos casos, né, pastor? A sociedade, no jugo desigual. Luz com trevas. Né? Traz confusão. Né? Então, assim, eu estava conversando com um pastor amigo um dia desse sobre essa situação. As pessoas, às vezes, nos chamam para um atendimento e elas entregam para nós o problema delas, resolve para nós, resolve para mim, como se a gente tivesse essa capacidade. E a gente, diante daquela aflição daquela pessoa, se sente tão incapaz, tão impotente, que nos causa até uma angústia de impotência, de não é assim. Não é mágico. Eu não vou fazer não é uma oração de, sei lá, de 15 minutos, ou não importa o tempo, que vai resolver o problema de uma vida inteira. Né? E às vezes problemas de atitudes que as pessoas estão colhendo porque plantaram mal. A lei da semeadura da colheita. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.